Nossas crianças já estão indo lá para o Ministério Infantil. Ali eles receberão um conteúdo da maneira como eles entendem melhor. Nós, adultos, já temos uma capacidade de concentração, de foco. E quanto isso é importante, esse foco e essa atenção. Porque quando abrimos a palavra de Deus, como temos dito, o Senhor está nos falando, porque a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia aberta é a boca de Deus. Eu gostaria de pedir que, por favor, você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo essa sua segunda carta, em 2 Coríntios, no capítulo 2. Estaremos lendo aí do versículo 14 até o capítulo 3, versículo 6. Nós vamos dar um pulinho depois, no capítulo 5, e verificar o versículo 18 a 20. São dois textos, duas porções, que vão pautar as nossas reflexões nessa manhã. Nessa manhã em que eu gostaria de falar com você sobre o seguinte assunto: assumindo compromissos como ministros da nova aliança. Assumindo compromissos como ministros da nova aliança. Então, capítulo 2, a partir do verso 14, ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, vitória, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, mas com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós estamos como tantos outros, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quero ressaltar essa última frase: pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O texto em questão... o tema em questão, assumindo compromissos como ministro da nova aliança, é tirado especificamente desse versículo 6, o qual, ele está falando de Deus, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um pouquinho mais à frente, uma ou duas folhas mais à frente, se você virar aí na sua Bíblia, ou acessar na sua Bíblia, você vai ver o capítulo 5, no versículo 18, até o versículo 20, na primeira parte do versículo 20. Então, 18, 19, na primeira parte do versículo 20.
que diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os nossos pecados. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Então, os irmãos já devem ter percebido que ele fala de 3 formas a nossa função no reino. Ele diz ali que no capítulo 3, no versículo 6, ele diz que nós somos, Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Depois, no versículo 18, capítulo 5, no versículo 18, ele fala que nós temos o ministério da reconciliação. Então vejam só, então não é mais somente ministros da nova aliança, mas também um ministério da reconciliação. E no versículo 20 ele fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Os irmãos perceberam isso? Isso é muito importante para que nós possamos entender de pronto a nossa função no reino de Deus. E essa questão de assumir responsabilidade tem a ver com o tema deste ano de 2024, porque no ano passado nós já tomamos uma posição, tomando posição, e este ano é o ano de nós assumirmos as responsabilidades. Então, se já decidimos no ano passado a tomar uma posição, este ano nós temos que assumir essa responsabilidade. A responsabilidade do quê? De sermos ministros da nova aliança, de sermos ministros da reconciliação e de sermos embaixadores. Todo mundo sabe o que significa um embaixador, qual é a função de um embaixador. Todos já imaginam o que significa ser um ministro da reconciliação, já que nós fomos reconciliados com Deus na pessoa de Jesus, e Jesus nos incumbiu desse ministério da reconciliação. Ou seja, se o mundo que não conhece a Jesus se reconcilia com Deus, é porque a igreja de Jesus chegou lá e os convenceu pela palavra que quem conhece Jesus, conhece a Deus. Quem está ligado a Jesus, está ligado a Deus. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida. Então, tudo isso está muito interligado. Vamos dizer assim que isso que nós dissemos até agora, título introdutório, dá um resumo muito breve, mas um resumo bem apropriado do conteúdo todo que nós vamos ver aqui, e usando a experiência de Paulo, usando o caráter ministerial de Paulo, usando a experiência que Paulo tinha com Deus, que não está escrito na palavra de Deus, para que a gente simplesmente conheça sobre as prerrogativas de Paulo, não conheça somente sobre as características e sobre o caráter de Paulo. Em si mesma, a biografia de Paulo, a autobiografia, a biografia de Paulo, em si mesmo, não vale a não ser aquilo que nós tirarmos da biografia dele, do que ele é, para nós incorporarmos na nossa vida. Até porque ele mesmo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, os irmãos perceberam a ligação entre Cristo, Paulo e nós? Nesse sentido, como o tema deste ano é assumindo compromissos, o que precisamos ver aqui é que nós temos a responsabilidade de assumir compromissos em sermos ministros da nova aliança. É a nossa função. E nós temos que
exercer com responsabilidade essa função que foi dada pelo pastor Manuel, certo? Não, foi dada por Deus, foi dada por Deus. Estamos aqui tirando da boca de Deus aquilo que Ele está a nos falar. No reino de Deus, gente, nós somos integrantes dele. Nós somos integrantes do reino. Na experiência humana, existem dois reinos: o reino dos homens, o reino dos homens naturais e o reino de Deus. Jesus, ele veio fazer o quê? Ele veio instaurar o reino, ele veio inaugurar o reino de Deus. Para quê? Para que o reino de Deus prevaleça sobre a violência, prevaleça sobre as guerras, esteja orientando, esteja gerenciando as guerras e a maldade. Não, o reino de Deus instalado no nosso coração, porque o reino de Deus ainda não foi instalado de maneira total, mas ele está instalado no nosso coração. Por isso que nós sentimos o que sentimos na direção de Jesus, por isso que nós já sentimos paz, porque essa paz que sentimos é a paz de quem já vive alguns aspectos do reino de Deus, não todo aspecto do reino de Deus nós vamos viver no céu, depois que Jesus instaurar esse reino sobre o coração de todos os homens. Nesse momento não haverá mais violência, não haverá mais maldade, Satanás já estará destruído, Satanás já não estará mais trabalhando no coração das pessoas, para fazer o que as pessoas fazem por aí, e que não precisa estar tão ligado com as ocorrências do mundo, para entender o quanto o ser humano é mau, desse reino, porque o reino de Deus já parcialmente já está dentro do nosso coração, e é nesse momento que nesse reino é que nós fazemos a função de ministros da nova aliança, que nós fazemos a função de ministros da reconciliação, que nós fazemos a função de embaixadores ou representantes desse reino. Gente, isso é muito, muito, muito importante, nós ganharmos. Só para a gente poder entender um pouquinho o texto, o apóstolo Paulo, nessa segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele está escrevendo mais no sentido de reivindicar o respeito que ele não estava tendo por conta de alguns na igreja. A igreja, por parte de alguns mercenários, de alguns caras que mercadejavam, que tornavam a palavra de Deus não fiel, como no capítulo 4, no versículo 2 diz ali: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Existiam alguns na igreja de Corinto, que eles se escondiam atrás de coisas ocultas, ou seja, falavam uma coisa e viviam outras. Além disso, aquilo que eles faziam, traziam vergonha para o evangelho, e adulteravam a palavra de Deus, eles distorciam a palavra de Deus. E esses também falavam mal de Paulo. Então Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, ele extravasa o seu coração, ele mostra toda a sua angústia, por conta de: nossa, eu fiz tanto por vocês, eu levei o evangelho para vocês, vocês foram reconciliados com Deus através do ministério, que através de Deus eu levei para vocês, e agora vocês estão se deixando levar por mercenários. Por isso é que ele fala no capítulo 3, dizendo assim: olha, será que é necessário
eu entregar uma carta de recomendação para vocês? Que antigamente era feito muito isso, no tempo de Paulo era feito muito isso. Por exemplo, Paulo fez isso quando apresentou Febe à igreja, dizendo, olha, eu recomendo Febe. Quando Áquila e Priscila recomendaram Apolo. Ou seja, a igreja não conhece, então o apóstolo Paulo recomendava a tal pessoa, olha, recebam essa pessoa, que essa pessoa é séria. E o apóstolo Paulo estava dizendo assim, será possível que eu preciso, como alguns, entregar uma carta de recomendação para vocês, ou pedi-las para vocês? Vocês são essa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ou seja, aquilo que Paulo era, que não precisava de carta de recomendação, tinha como fruto o próprio conhecimento de Cristo que estava no coração dos coríntios. Só para a gente entender um pouco desse contexto. Então, se alguém for ler a carta de Paulo, vê que o apóstolo Paulo faz defesa do seu ministério. O capítulo 10 até o capítulo 13, ele fala do que o apóstolo Paulo viveu, do que ele passou, quantas chibatadas ele levou, quantas vezes ele foi, ele se envolveu em naufrágios, quantas vezes ele precisou fugir para não ser agredido. Então, a segunda carta tem a ver com esse extravasar de coração. Isso é muito importante, porque tem muito a ver com uma das características do ministério da Nova Aliança, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, esse contexto, e o que eu falei para os irmãos até agora, nos aponta para que o apóstolo, no sentido de que o apóstolo Paulo tem algumas características que o caracterizava como um ministro fiel da Nova Aliança. Ok? Bem rápido, por que ministro da Nova Aliança? Ministro, não é como nós vemos aí o ministro da Justiça, ministro do Planejamento, ministro da Educação, não. Era um servo, era um trabalhador, era um encarregado de Deus para o ministério da reconciliação, para a reconciliação. Então, era alguém delegado pelo próprio Deus, no caso de Paulo, para reconciliar o povo de Corinto, no caso, com Deus. E ele tinha feito isso. Nesse sentido, você e eu somos ministros, porque nós também estamos encarregados dessa incumbência de revelar Deus. É muito interessante quando no versículo 17, na segunda parte ele diz, pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Então, quando Paulo falava, ele falava da parte de Deus. E quando nós falamos da parte de Deus, percebe? Isso nos identifica como ministros, assim como o apóstolo Paulo é identificado como ministro da reconciliação, ou embaixador de Cristo, ou ministro da Nova Aliança. E Nova Aliança por quê? Porque o apóstolo Paulo fala aqui da Nova Aliança que foi feita em Cristo, não é aquela antiga aliança lá do Antigo Testamento, cujos representantes e os trabalhadores, quem exercia a função de ministro eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes que ligavam Deus ao ser humano, eram os sacerdotes que ligavam Deus ao seu povo. Então, tudo que era enviado para Deus, era feito através dos sacerdotes, isso lá no Antigo Testamento. Mas em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo vive a experiência de uma nova aliança. Então, só para a gente poder entender aí, Paulo era um ministro da nova aliança, nós também somos ministros da nova aliança. O que precisamos, depois de tomar posição ano passado, é assumir esse compromisso com a nova aliança, ok? Eu acho que está bem claro isso. Agora, existem algumas características que nós vamos tirar do texto, quanto ao ser ministro da nova aliança, ou quanto a ser o ministro da reconciliação, ou quanto a ser embaixadores. Então, que características são essas?
A primeira grande característica do ser ministro da Nova Aliança de Paulo é o seu compromisso com o Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Das 27 entre evangelhos e cartas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13. E quem conhece um pouquinho de ter estudado todas as outras cartas, não é? Aos Coríntios, aos Gálatas, a Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, as próprias cartas que ele escreve a Tito, a Filemon, percebe o compromisso de Paulo com o Evangelho, sim ou não? Dá para perceber? Pelo envolvimento de Paulo, nós podemos perceber que Paulo tinha um envolvimento pleno, total, com o Evangelho de Jesus. Se nós, só para pegar um exemplo, se nós formos olhar logo à frente, abra sua Bíblia aí em Filipenses, que é uma das cartas que mostra esse envolvimento aí de Paulo com o Evangelho, ali em Filipenses, logo depois de Efésios. A partir do versículo 12, olha só, ele está falando ali ao povo de Filipenses, está escrevendo essa carta da prisão, aliás, ele está escrevendo essa carta da prisão, e a tônica da carta, como nós já vimos em outros momentos, é alegria. Então ele estava sentindo alegria, muito embora estivesse numa prisão, e não era essa prisão aí que tem direito ao sol, que tem direito à visita íntima, que tem direito a celular ali mesmo que escondidinho, não era esse tipo de prisão, era uma prisão que não se tinha alimento, que tinha muita doença, raramente as pessoas saíam dali com saúde, e Paulo cantava junto com Silas ali, na prisão, e ele escreve essa carta, e ele dizendo assim, a partir do verso 12, no capítulo 1, quero ainda, irmãos, que saibam, que as coisas que me aconteceram, têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Cara, ele estava preso, ele estava sofrendo, a preocupação dele deveria ser, nossa, que advogado vai me defender, eu preciso sair daqui. Ele estava preocupado com o Evangelho, ele estava preocupado com o Evangelho, ele estava lá no calabouço, com os pés presos numa tora, sofrendo ali as situações agressivas de um calabouço no tempo romano, e estava dizendo que tudo isso tinha contribuído para o progresso do Evangelho. Então a mente de Paulo estava no progresso do Evangelho. Evangelho, não nos esqueçamos, é boa nova. É o Evangelho que diz como o ser humano se reconcilia com Deus. É o próprio Deus na pessoa de Jesus fazendo esse link entre o ser humano pecador natural a um Deus santo. A preocupação de Paulo era com o Evangelho. Ele diz, olha, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Ele estava preocupado com os testemunhos da guarda pretoriana. Incrível, é incrível isso. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ouçam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido de defesa do Evangelho. Então, dá para a gente perceber aí o quanto Paulo estava compromissado e comprometido com o Evangelho. Então ele fala das prisões, ele fala das oposições e das críticas, no versículo 15 a 19, desse mesmo texto de Filipenses. Ele fala das crises pessoais, porque Paulo era um ser humano, ele tinha suas crises pessoais. E nessa mesma carta de segunda aos Coríntios, ele fala de tudo aquilo que ele viveu. Capítulo 10, 11, 12, 13, falam das contingências de um ministério sofredor. No entanto, ele diz ele mostra o quanto ele está alegre por Cristo, o quanto a sua cabeça está
proclamação do Evangelho. Então, a grande lição que nós precisamos tirar aqui como uma característica do ministro da nova aliança é compromisso com o Evangelho. É o compromisso com o Evangelho. E quando nós comparamos com o dia de hoje, nós percebemos que raramente existe compromissados com o Evangelho. Muito mais nós buscamos um compromisso com nós mesmos, não é mesmo? Nós vivemos uma espécie de egolatria. Nós queremos satisfazer o nosso ego, vivemos para satisfazer o nosso ego, de maneira geral, gente, isso aí já faz parte do ser humano. Mas isso faz parte do ser humano natural, isso precisa deixar de fazer parte de nós, porque nós somos seres espirituais já, nós somos pessoas espirituais, segundo o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 2. O reino de Deus já está instalado no nosso coração, a nossa preocupação precisa sair um pouquinho mais de nós mesmos, para nos envolver com o reino de Deus. Então, o ministro da nova aliança, ele tem essa primeira grande característica: compromisso com o Evangelho. E muitas vezes, nós somos compromissados com nós mesmos, sim ou não? Convenhamos. Nosso compromisso muitas vezes é conosco mesmo. Nossa alegria, nossa tranquilidade, nosso sucesso, nosso. Gente, não que a gente não vá ter isto, mas não de maneiras a nos escravizar a nós mesmos por esse autocompromisso. Afinal de contas, se o Senhor não edificar essa casa, eu vou trabalhando em vão. É verdade. Quanto mais eu me disponho no reino, mais o Senhor me abençoa. Por quê? Porque nós estaremos trabalhando segundo a dinâmica do reino. E é tudo que Deus quer de nós. Por que Ele quer isso de nós? Porque Ele sabe que essa é a melhor condição para o ser humano, é a condição que vai preencher o coração do ser humano. Em Cristo Jesus, o seu coração já não é mais pleno e mais cheio do que quando você não conhecia Jesus? Sim ou não? Principalmente quem teve uma experiência assim, né, como eu tive, por exemplo, que eu posso perceber exatamente em que culto, em que dia e em que mês e em que ano aconteceu esse grande momento com Deus, esse novo nascimento com Deus, sabe exatamente o que eu era antes, no meu caso, e o que eu pude não ser, dando a impressão aí, não quero dar a impressão que agora eu sou, não, aquilo que Deus me fez ver depois. Então essa é a primeira grande característica, já dá para a gente fazer uma análise e uma avaliação aí. Gente, compromisso com o Evangelho, quando nós falamos assumindo responsabilidades, talvez venha a pergunta, mas assumindo a responsabilidade com o quê? Eu vou estar na igreja todo domingo, ok, mas não é só isso. O que a gente faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado? Quanto de tempo a gente gasta com Deus? O quanto de testemunho nós estamos tendo? O quanto nós estamos sendo perfume de Cristo lá fora? Tudo isso é compromisso com o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vivia essa experiência. A segunda característica de um ministro da nova aliança, a primeira nós já sabemos, qual que é a primeira? Qual que é a primeira? Compromisso com o Evangelho. Jovens, qual é a primeira? Amém. Compromisso com o Evangelho. A segunda, gravem aí. Nós, por conta disso, nós somos conduzidos ao triunfo. Triunfo, o que significa? Não é uma palavra muito usada, é mais usada a vitória. Nós somos conduzidos à vitória.
ao triunfo. O apóstolo Paulo aqui usa uma linguagem militar. Antigamente, quando os exércitos saíam para guerrear, e quando voltavam vitoriosos, eles traziam os despojos. Entre os despojos, traziam os inimigos. Então, entrava o general vitorioso, toda a cidade reunida, marcando o desfile da vitória. Entrava atrás do general os inimigos, que eram os prisioneiros, seminus e alguns nus, sobre os quais era jogado rato morto, ovos podres. E atrás dos inimigos voltavam os soldados, que eram aplaudidos, e sobre eles eram jogados rosas. Então esse era um desfile militar pós-vitória. E o apóstolo Paulo, quando diz aqui no capítulo 2, voltando lá ao nosso texto, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Não nos esqueçamos do qual é o problema que Paulo estava vivendo. Ele estava vivendo um problema de crise, ele estava vivendo um problema de dificuldades, de angústias, de aflições. Mas em meio a essas aflições, ele dá um salto para as alturas, e começa a ver as coisas de cima, quando ele diz, graças porém a Deus, que em Cristo nos conduz ao triunfo. E a visão aí, é uma visão aplicada ao próprio Cristo, como grande vencedor. Cristo é o grande vencedor, ele venceu a morte, e Cristo é as primícias da ressurreição. Isso significa que, ele sendo as primícias, quem são os outros? Ele sendo os primeiros, quem é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o enésimo? Quem é? Os crentes em Cristo Jesus, aqueles que foram reconciliados com Deus. Então Cristo é vitorioso e nos conduz à vitória, ao triunfo. Então, se a primeira característica é o compromisso com o Evangelho, a segunda característica é que nós somos conduzidos ao triunfo. Gente, nós já somos vencedores. Não importa as dificuldades que você esteja vivendo, não importa as crises que você esteja vivendo, não importa as aflições, as faltas de segurança, não importa a falta de perspectiva que estejamos vivendo, nós não enxergamos o futuro, mas com certeza Cristo nos conduz à vitória, e Paulo tinha essa convicção forte. Como uma característica do ministro da nova aliança, do ministro da reconciliação. Afinal de contas, nós somos trabalhadores de Deus. Uau! Quem é mais forte? Deus ou os inimigos de Deus? É Deus, e nós somos trabalhadores dele. Certamente nós seremos vitoriosos, nós teremos vitória. Por isso é que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 1 de 2 Coríntios, ele fala de consolo. Ele já tem a experiência de que por Cristo ele é consolado, por Deus ele é consolado. Quando a gente olha o capítulo 1 de 1 Coríntios, bendito seja o Deus e Pai, versículo 3, acompanhe aí na sua Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola. Não fala isso teoricamente, Ele fala isso de maneira prática. Ele estava vivendo isso. Não é um conselho que alguém dá sem sabendo o que você está vivendo. É um conselho que alguém dá por ter vivido as aflições. É Ele quem nos consola em toda a tribulação, para que, pela mesma consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Olha a relação que existe entre o consolo que Deus nos dá, como ministros seus, em relação àqueles
que precisam de consolo, e nós vamos poder estar ali na escola, no trabalho, na família, falando, como ele diz ali no versículo, no capítulo 3, né, no capítulo 2, no final, falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus, ou seja, da parte do próprio Deus, provendo consolo. Por isso é que Paulo chega no final do seu ministério, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, combati o bom combate, terminei a carreira, corrida, batalha, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele fala para mim isso, ele fala para você. Então, somos conduzidos ao triunfo. Gente, isso é muito importante para assumirmos responsabilidade. Moral da tropa. O moral da tropa é importante para a vitória da guerra, que está por vir. Não é mesmo? A gente vê aí, assiste filmes, vídeos de guerra. Isso dá moral para a gente empunhar a batalha do Evangelho e ir em frente. Fazer o que nos cabe fazer, assumindo o quê? Assumindo responsabilidade, como embaixador, como ministro da reconciliação, como ministro da nova aliança. Então essa é a segunda. Qual que é a segunda? Qual que é a segunda característica? A certeza de que? Isso, nos conduz à vitória, somos vitoriosos, é isso que você falou, Jamile? Não ouvi direito aí, mas é isso, essa é a segunda característica. Gente, vamos sair daqui com isso. A terceira característica, e a última, existem algumas outras, que a gente precisava mais de tempo aqui, né? A terceira característica de ser ministro da nova aliança, é que a fragrância, sabe o que é fragrância, gente? O que é fragrância? Jéssica, o que é fragrância? Cheiro, né? Né? É o quê? Aroma. Cheiro, aroma. Aroma é mais bonito, né? Aroma. Você passa num lugar assim, nossa, né? As pessoas sentem satisfação. Isso no caso do perfume. Então, a terceira característica, é que a fragrância do bom perfume, do conhecimento, se propaga em todos os lugares. Qual que é o conhecimento que eu estou falando aqui? É o conhecimento em física, química, matemática, filosofia, sociologia, sim? Não, é o conhecimento de Cristo. É o conhecimento de Cristo. E aí ele diz, né, ele completa aí, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Gente, o que significa isso? O que caracteriza o bom ministro ou o ministro da nova aliança? Que aonde ele passa, ele deixa a fragrância do seu conhecimento, ele deixa a fragrância do conhecimento de Cristo, ele deixa a fragrância do conhecimento que em Cristo somos mais que vencedores, que em Cristo nós estamos reconciliados com Deus. Uau! Você pode deixar, nós devemos deixar, aliás, como ministro da nova aliança, essa fragrância, onde nós estamos passando, onde nós estivermos passando, deixar esse conhecimento de que Jesus é a vida, que Jesus é a água da vida, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o sumo pastor, é o pastor de ovelhas, que Jesus é a ressurreição e a vida, que são os temas que nós temos trabalhado à noite, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é o próprio Deus, que é Jesus quem nos reconcilia com Deus, e aí proporcionar esse aroma da vida eterna para as pessoas. É a nossa presença nos lugares. Gente, olha só, a nossa presença nos lugares é o que determina a presença de Deus. Uau!
Ok, a característica de Deus é de onipresente, Deus está em todos os lugares. Mas, em termos de paz, em termos de alegria, em termos de realização, em termos de enchimento do nosso coração, é nesse sentido que Deus precisa estar, e aonde nós estivermos, Deus está aplicando esse consolo e essa boa fragrância, essa fragrância do bom perfume. A nossa presença nos lugares deve identificar a presença do próprio Deus. Nós estamos sendo, aliás, esse é um texto que está ali no capítulo 5, aqui de 2 aos Coríntios, no versículo 17. Nós vemos ali, assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, então, onde nós estivermos, está uma parte de Cristo. O que é a nova criação? A nova criação não é Jesus? Jesus não é o modelo da criação ideal de Deus? Nós não estamos sendo criados à imagem e semelhança de Jesus, à imagem de Cristo? Não estamos sendo formados à imagem de Cristo? Como capítulo 3, versículo 18 fala. Não é? Capítulo 3, versículo 18, ele fala isso para nós ali. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, nós, como crentes em Cristo Jesus, nós estamos sendo formados à imagem de Cristo. E aí, no lugar onde você estiver, você está exalando esse perfume de Cristo. A presença de Cristo está ali. Aliás, deve estar ali. Aliás, precisa estar ali. E a preocupação é que, diante do egoísmo, da egolatria, diante da nossa falta de altruísmo, que é o contrário do egoísmo, né? O nosso egoísmo exacerbado, egoísmo muito forte, nós deixamos a fragrância do nosso próprio eu. E, gente, a fragrância do nosso próprio eu não é aroma, não. A gente pode dizer que é o quê? É um fedor. Palavra horrível, né? Até a palavra é ruim, imagina o aroma. Então, a terceira característica é a fragrância do bom perfume de Cristo. A pergunta é: exalamos o perfume de Cristo onde nós estamos? Isso vai marcar a qualidade do nosso ministério. E também vai dizer o quanto nós estamos sendo eficientes na nossa função como embaixadores. Porque, olha, se o embaixador da Alemanha no Brasil estiver pisando na bola para a Alemanha, ele será tirado daqui rapidinho. Sim ou não? E a preocupação é que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores de Deus. Então é isso. O quanto nós estamos nos comprometendo com o Evangelho, na vida espiritual, na vida pessoal, na vida ministerial, isso vai marcar a qualidade do nosso ministério. E, afinal de contas, precisamos assumir responsabilidade. O tema não é para que a gente simplesmente guarde no papel. O tema desse ano é assumindo responsabilidade. Não, é um tema que vai ser o norte, vai ser um direcionador, vai ser a bússola, para que nós possamos estar caminhando como igreja. Isso será percebido pelo mundo, acerca de quem é Deus. Olha, o mundo vai entender quem é Deus e quem é Cristo, através do nosso exemplo e do aroma que exalamos. Mais claro é impossível. Mais claro é impossível.
Qual é a primeira característica? Compromisso com o Evangelho. Qual é a segunda característica? Qual é a segunda característica, gente? Vamos lá. Vitória, triunfo. E quem é que nos conduz? Cristo nos conduz. Com a minha própria arma, esquece. Com a minha própria força, esquece. Com a minha própria capacidade, esquece. É Cristo quem vai nos conduzir ao triunfo. E qual é a terceira característica? Exalando o bom aroma de Cristo. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude nisso. A tarefa é muito grande, mas quem é competente para isso? Ninguém é, a não ser que estejamos buscando essa competência no próprio Deus, como o apóstolo Paulo tinha, ou buscava essa competência no próprio Deus. Te agradecemos, ó Deus, te agradecemos porque podemos refletir na Tua palavra, de maneira muito clara, porque muito clara é a Tua palavra em nossa vida e para a nossa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a como igreja, assumirmos responsabilidades, com o nosso envolvimento com o Evangelho, com a convicção de que havemos de ser vitoriosos, independente das circunstâncias, e de estarmos exalando o bom perfume de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar.